tudo bem? Como é que vai você? Você está bem? Espero que sim. Espero que esteja disposto, esteja disposta para começarmos mais uma semana, né? Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre probabilidade. É o que, professora? Ah, tá certa? Tá certa. Nós vamos estudar um pouquinho da probabilidade na genética, tá? Ai, professora, lá vem conta, lá vem matemática. A matemática e a continha é mínima, tá? Para de reclamar. Preste atenção, pega o teu material, anota os pontos principais, tá? A noção de probabilidade na genética é interessante, é importante para a gente resolver umas questões. São apenas 3 regrinhas, tá certo? Vamos lá? Probabilidade é a relação entre um ou mais eventos esperados e o número de eventos possíveis, tá? Então, aí tem uma formulazinha que a gente nem vai usar muito ela, e aqui eu trouxe a probabilidade da nossa realidade que estamos vivendo agora, né? Com a doença do Covid-19. Então, se a pessoa está infectada e não usa máscara e está próxima de outra que não está, o contágio, a probabilidade vai ser muito alta. Se a pessoa está doente e não usa máscara e a outra que não está usa, ainda assim a probabilidade vai ser alta. Se a pessoa está doente, usa máscara e a outra não usa, a probabilidade vai ser média. Mas se as duas pessoas usam a máscara, a probabilidade vai ser baixa. Então a gente vai ter que usar, a gente vai ter que se condicionar, ok? Então vamos ver as regras da genética. A primeira regra é a regra do ou. E o que é que diz essa regra do ou, professora? Verifica a probabilidade da ocorrência de um ou outro evento, significando acontecimentos que se excluem mutuamente, pois nesse caso ambos são exclusivos. Matematicamente, teremos a soma dessas condições. Professora, não entendi nada que a senhora disse. Gente, essa regra do ou é a seguinte: eu quero saber a probabilidade de eu ter um segundo filho e ele vir com os olhos pretos ou olhos castanhos escuros. Então, a probabilidade do ou é essa. Ou eu vou ter uma característica dos olhos pretos, ou eu vou ter uma característica dos olhos castanhos, aonde ambos, quando se descobrir, vai ser descartado. A probabilidade vai ser tanto para os olhos pretos, tanto para os olhos castanhos. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro? Qual a probabilidade de se obter um cruzamento de ervilhas híbridas? Lembrando para você, quando você tem a palavra híbrida ou heterozigoto, são letras diferentes, vice? Para a textura lisa sendo dominante e rugosa sendo recessiva. Das sementes de uma planta homozigótica recessiva ou heterozigótica para estas características. Vamos ver como é que a gente responde isso aqui. Resolvendo aqui essa situação. A probabilidade de se obter o cruzamento de ervilhas. Então, aqui a situação vai ser textura da semente, certo? A gente já sabe que a lisa, ela é dominante. Se ela é dominante, ela vai ser azão ou azão. E a gente já sabe que a rugosa, ela é recessiva. Se ela é recessiva, ela vai ser azinho. Aí o que é que ele quer? Cruzamento de ervilhas híbridas. Gente, se é híbridas, é heterozigoto. Então, você vai cruzar azão com azão. Para quem se esqueceu ou não está praticando,
É esse cruzamento aqui. Então, azão com azão, azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azão, azinho, azinho, azinho. Qual vai ser a probabilidade dela nascer? Homozigótica recessiva. Olha, recessiva, quarto. Ou heterozigótica para essas duas características. Heterozigóticas, 2 quartos. A regra do ou, matematicamente, a gente faz o quê, menino? A gente soma, vice, olha, ou essa soma aqui de fração vai ser igual a 3 quartos. Então, a probabilidade aqui desse primeiro exemplo, dessa primeira regra, é 3 quartos. Isso aqui é difícil? Não, é só praticar. Ok, vamos para a segunda regra. A segunda regra é a regra do né? Fala aí, mas é usado para calcular a probabilidade de eventos independentes que ocorrem simultaneamente. Matematicamente, você multiplica as possibilidades. Professora, eu não entendi, não. Aqui é o seguinte, gente. Essa regra do geralmente é usado quando você vai responder exercícios da segunda lei de Mendel. Mas a senhora só deu a primeira, sim, mas nós vamos ver a segunda. Então, para evitar a segunda, grandes cálculos, a gente usa essa regra do tá certo? Então, é o seguinte, eu quero saber qual é a probabilidade de eu ter um filho louro com os olhos claros. São duas situações diferentes, mas eu quero saber que ocorram simultaneamente. Então, eu multiplico os resultados, ok? Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro? Qual a probabilidade de se obter em um cruzamento de ervilhas híbridas uma planta homozigótica dominante quanto à textura lisa dominante e rugosa recessiva da semente e homozigótica dominante quanto à coloração amarelo dominante e verde recessivo da semente? Ou seja, são duas características, textura e cor. Vamos ver como é que a gente faz isso? Agora aqui, né, gente? Vão ser duas situações. Textura. A lisa é dominante. E a rugosa recessiva. Se a lisa é dominante, azão, azão ou azão, azinho. E se a rugosa é recessiva, azinho, azinho. E a coloração, né? Amarelo. Dominante, bezão, bezão, ou bezão, bezinho. E a verde, bezinho, bezinho. E ele diz, ó, que é o cruzamento de ervilhas híbridas. Então, nós vamos cruzar aqui azão, azão, com azão, azão. Aqui, bezão, bezinho, com bezão, bezinho. Aquele mesmo processo. Se tu esqueceu, vai treinar, vê se. Azão, 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 azinho. Azão, azinho, azinho, azinho. Bezão, 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 bezinho. Bezão, bezinho, bezinho, bezinho. Agora vejam o que é que ele quer aqui. Qual é a probabilidade dela ser
homozigótica dominante quanto à textura e à coloração. Então, aqui, ó, homozigótica dominante, nós temos esse 1/4 em relação à textura. Em relação à coloração, 1/4. Quando a regra é dueto, faz o quê, menino? Tu multiplica os resultados. Aqui a regra do é para tu lembrar, viu sim? Essa multiplicação vai dar 1/16. Vê que coisa fácil? Vamos agora para... E a última regra, a regra da probabilidade condicional. Em genética, muitas vezes encontramos algum problema em que se pede para calcular a probabilidade de um evento sobre o qual já temos uma restrição ou uma condição. Por isso que se chama condicional. Muito cuidado, que essa daí é aquela que tem a casquinha de banana. Você lê, é fácil, você vai fazendo, quando você vê, você não presta atenção no enunciado. Vamos ver um exemplo. Admitindo que a coloração dos olhos seja determinada por um par de alelos, suponha que um casal com olhos escuros e que seja heterozigoto para essa característica. O filho do casal também nasceu com olhos escuros. Qual é a probabilidade desse filho também ser heterozigoto? Vamos ver como é que a gente responde. Então, a gente aí vai estar sabendo já que a cor dos olhos, ou coloração. A gente sabe que o escuro é dominante. E a gente sabe Ô, professora, por quê? Porque eles são um casal heterozigotos, gente. Se é heterozigoto e os dois têm um olho escuro, é dominante, tá? Ou híbrido, a dica. Quando tem um casal, então ele domina. Então, o olho claro, ele vai ser recessivo. E o recessivo só pode ser puro. Azinho, azinho. Aí, o que é que você faz? Você vai fazer o cruzamento desse casal, não é isso? Azão, azão. Azão, azinho. Azão, azinho. Azinho, azinho. Aí ele pergunta, qual a probabilidade do filho do casal ser heterozigoto? A gente já sabe aqui, olhando para essa situação, que aqui não pode, porque ele é recessivo e ele quer saber heterozigoto, e aqui é um homozigoto recessivo ainda mais. Aí você vai e diz assim, heterozigoto aqui, ó, esses dois. Aí você marca 2/4, não é verdade? Não. Aqui você ia cair na casquinha de banana, mas como você é meu aluno, você sabe que tem esta palavra aqui, olha. A criança já nasceu. Essa é a condição, minha gente. Se já nasceu e já tem olho escuro, acabou-se. Então, o que é que a gente faz? A gente eliminou isso daqui. Então, a gente tem essas possibilidades agora aqui. Só que ele quer saber a heterozigoto. Então, aqui no caso vai ser 2/3. Por quê, professora? Porque o azinho você eliminou. A criança já nasceu, então a partir do momento que ela já tem o olho escuro, esse aqui está descartado. Então você tem 3 possibilidades. Só que dessas 3, as que são heterozigotos, essa daqui. Então é 2/3. Ok? Agora é com você. Vamos lá? Vimos as 3 regras.
ou é IA condicional. Vamos ver essa atividade aqui. Sabe-se que o albinismo é determinado pela ação de um gene recessivo autossômico. Considere um casal normal que teve 6 crianças, todas normais. Sabendo-se que o avô paterno e a avó materna da criança eram albinos, podemos afirmar com certeza que a probabilidade de um novo filho vir a ser albino sem considerar o sexo será. Vamos ver como que a gente responde isso aqui. Gente, o albinismo é um gene recessivo. Então, ele vai ser azinho, azinho, certo? E ele diz que um casal normal. Só que na questão, ele não diz se esse normal é heterozigoto como é. Mas ele dá duas situações aí. Ele diz que o pai do pai era albino e a mãe da mãe era albina. Então, qual é a probabilidade? Minha gente, quando a gente tem as características nossas, os nossos genes para ser formados, a gente precisa das duas características, do pai e da mãe. Se esse pai aqui recebeu essa característica do azão, ele só vai poder receber do pai qual? O azinho. Então, provavelmente esse azão ele recebeu da mãe e do pai o azinho. E aqui, se essa mãe já recebeu o azão, ela vai receber do pai, ela vai receber o que da mãe? Que é a albina. O azinho. Agora nós temos um casal heterozigoto. Aí agora, ó, é só fazer aquele velho cruzamento que eu acredito que vocês já estão feras. Aí ele quer saber qual é a probabilidade de um filho novo vir a ser albino. O albino é qual aqui? O azinho, azinho. 1/4 ou 25%. E é a resposta da questão. Vê se isso é difícil. Não é. Ok, gente. Então, aí vai ser a letra B, 25%. Ok. Obrigada pela atenção. Espero que tenham entendido, gostado. Se não entenderam, vamos tirar as dúvidas, vamos fazer exercícios, tá certo? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.